Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical e também quero cumprimentar a todos que estão em casa e gostaria de começar com uma oração. Eu vou pedir à irmã Adelaide para orar, para iniciarmos. Estudando livremente, Pai, que possa chegar aqui em segurança, Pai. Agora aqui preso, Pai, entregamos esta escola bíblica da educação em tuas mãos, Senhor, abre nossos corações e a nossa mente para entendermos a tua palavra e que a tua palavra, que a lição que vamos ter hoje, Pai, possa encontrar um lugar perto do nosso coração e dar frutos. Que não seja somente ouvirmos, Pai, e esquecermos, mas que possa verdadeiramente ficar em nossos pensamentos. Entregamos o Patrick nas tuas mãos, Senhor, dirige ele, Pai, coloca a palavra na sua boca, Pai, e continua, Senhor, a discernimento e sabedoria, Filho Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Adelaide. E a irmã Adelaide, se já ouviram na oração, já disse a palavra certa, que é dar fruto, né? E vamos falar sobre isso mesmo, lição 5, na página 32, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Amém? Vamos ler juntos o texto áureo, que encontra-se em Romanos 15, versículo 13, que diz: Ora, a Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então nós vamos já perceber que é um tema muito importante para nós. Vamos então à leitura bíblica, que se encontra em Gálatas 5, 16 e 26, na página 33, para aqueles que estão a acompanhar-nos. Página 33, Gálatas 5, 16 a 26, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, não sejamos cobiçados de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? O objetivo geral fala sobre demonstrar que o futuro do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã, que também é o mesmo que diz a verdade prática, mas esse é o que nós devemos de perceber no final deste estudo. E os objetivos específicos são conceituar o fruto do Espírito, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais, e conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Okay? No final do estudo, devemos de perceber estes 3 pontos. E eu vou ler na página 34. Eu, quando digo os números, eu digo sempre as minhas páginas, mas eu agora lembrei que vocês têm outras páginas, não é? Estamos na lição número 5. Eu tenho que escrever. Não é igual, infelizmente. Depois. Para vocês deve ser um bocadinho menos, deve ser antes do 30. Lição número 5. Tio, quando encontrares, diz-me o número, que assim eu posso dizer a todos. Amém? E enquanto o tio procura, eu vou ler uma parte que também só está na literatura do professor, que diz: interagindo com o professor. E vai resumir um bocadinho sobre aquilo que vamos falar hoje, e eu achei importante partilhar convosco. O fruto do Espírito e dons espirituais não deveriam ser exclusivistas, mas duas realidades complementares, que revelam todo o conselho de Deus. Quem é cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade que deseja os dons espirituais. Se os dons são sinais poderosos para a evangelização, a edificação da igreja, o fruto do Espírito é testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio à geração corrompida. Ora, no meio das trevas, que é a luz,
Quem é luz é como quem segura uma tocha iluminada à meia-noite. Assim, o fruto do Espírito é testemunho do eu crucificado com Cristo. Esse eu não é mais regido pelos instintos primitivos e animalescos da carne, mas pela direção harmoniosa, calma e serena do Espírito Santo. Amém? Já encontraste a página? Página 22, ok, irmãos? A partir do 22. Lição número 5. Então, nós percebemos já aqui que o fruto do Espírito e os dons do Espírito não estão a contradizer-se, ok? Nós necessitamos dos dons, sim, para o nosso serviço, para o trabalho no ministério, mas os dons sem fruto não têm valor nenhum. Se nós tivermos uns campos e não os cultivamos, não precisamos estar à espera de um dia ter lá boas batatas ou ter morangueiros ou qualquer coisa que cresça, porque nós temos que cultivar o campo. Então, Deus nos dá os dons, mas também quer que com esses dons nós demos fruto, ok? O fruto do Espírito. Amém? Introdução. Diz o seguinte: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Amém? O tópico 1 diz: o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Amém? Então, o fruto do Espírito revela que nós estamos a viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Não quer dizer, só porque somos livres por Jesus Cristo, que já não somos dependentes da religiosidade, não somos dependentes das leis, não quer dizer que vamos viver sem cumprir as leis. Não é isso que a palavra nos ensina, mas sim que automaticamente, se fazemos as coisas em amor a Cristo, automaticamente vamos cumprir as leis. Nós não estamos a viver as leis para agradar a Deus, mas sim porque nós sabemos que Deus fez isso tudo por nós, automaticamente cumprimos as leis. E então, em consequência disso, nós vamos dar fruto. Amém? Primeiro ponto é a definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto, que lemos no versículo 22, a partir do versículo 22. Interessante aqui, o Espírito Santo, como nós já falámos, né? Ser cheios do Espírito Santo não é dependente de ser batizados no Espírito Santo, ok? É independente, mas se o Espírito Santo habita em nós, e verdadeiramente nós somos cheios do Espírito Santo, a partir do momento da nossa salvação, nós não podemos ficar sempre no mesmo ponto. O nosso fruto não pode ser sempre o mesmo. O nosso fruto tem que ficar cada vez melhor. Se nós antigamente tínhamos paciência com uma pessoa, a partir da nossa salvação nós temos de ter paciência com 2, 3, 4, 5, com todas que estão ao nosso redor. Então o fruto vai crescendo. Se nós amávamos só a nossa família, a partir do momento da nossa salvação nós começamos a amar os nossos amigos ainda mais, começamos a amar os nossos colegas, começamos a amar aquele vizinho chato ao nosso lado, porque o fruto começa a aumentar, porque o Espírito Santo começa a agir mais nas nossas vidas. Amém? Então nós temos que perceber isso. A nossa salvação não é o ponto limite, né? Não é a partir daí que está tudo feito e está tudo bem. Só é o início de uma transformação constante que vai haver na nossa vida. E então o fruto também tem que melhorar. Assim como, por exemplo, um exemplo fácil. Se forem ao supermercado e hoje em dia comprarem tomates, não eram aqueles tomates que havia no Jardim do Éden. Hoje em dia a ciência já desenvolveu uma raça de tomates que dura 2 semanas e parece que acabaram de ser tirados do quintal, não é?
Então, assim, dessa maneira como os tomates foram desenvolvendo, né? Houve raças mais fortes, houve raças com outras cores, com outras características, assim nós também temos que desenvolver-nos de forma espiritual e crescer. Não podemos ficar sempre naquele ponto, agora aceitei Jesus, a minha vida mudou, mas só mudou como? Só mudou aquele ponto? Não, é uma mudança constante, porque nós continuamos a ser homens, continuamos a ser de carne, continuamos a falhar, então a mudança tem que ser contínua. Amém? Segundo ponto diz, o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular, quando era de se esperar frutos. Okay? Esse ponto também é importante, porque é que nós falamos de fruto e não de frutos. O missionário Eurico Bergsten explica este singular ilustrando esse fruto como uma laranja e os seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, que na tradução antiga era caridade. Diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são reflexos do amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Donald G. chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões da obra da carne. Ok? Então nós temos aqui 2 teorias, porque de verdade ninguém nos vai poder explicar, eu não sei o Senhor um dia, porque é que Paulo usou esse termo, ou podemos se calhar falar com Paulo, vamos ver. Mas, de verdade, nós percebemos que o fruto se refere à unidade, ok? Eu não posso ser uma pessoa só paciente. Eu não posso ser uma pessoa só longânima. Eu não posso ser uma pessoa só amorosa. Eu, se sou uma coisa, tenho que ser as outras coisas também. E interessante, eu gosto da teoria que o nosso irmão Bergsten diz, é que se nós tivermos o amor, e percebemos isso por aquilo que Jesus diz, né? Amai a Deus e ao vosso próximo como a vocês mesmos. Então nós percebemos, se temos o amor, a consequência do amor é ter paciência com o nosso irmão, porque se nós o amamos, nós queremos ter o mesmo sucesso que ele, com ele, ou queremos ajudá-lo nessa situação. Então, é tudo consequência do amor. Amém? Senhor, pastor. Se eu tenho paz, o que é que eu preciso para ter paz? Tenho que ter amor. Porque se nós formos ver, a sociedade oferece muitas vezes paz com contratos que fazem e daqui a pouco estão outra vez em guerra porque o contrato não vale nada. Mas se eu amo uma pessoa e eu quero ter paz com essa pessoa, mesmo que eu tenha tido discussões, o amor sempre vai nos unir outra vez. Então, percebo que verdadeiramente o amor é que une todas esses frutos, ou essas partes do fruto do Espírito. Amém? Porque se não tivermos amor, tudo o restante não vale a pena ter, não funciona sem o amor. Amém? Então nós vimos que todas essas características são centradas no amor. O terceiro ponto, andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, que está em Colossenses 1:10. Andar e agradar a Deus, que está em 1 Tessalonicenses 4:1. Andai em amor, que está em Efésios 5:2. Andai como filhos da luz, que está em Efésios 5:8. Andai nele, que está em Colossenses 2:6. O apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, que está em 1 Pedro 1:17. Então nós percebemos que para ter fruto do Espírito, temos que ter o Espírito. Amém? Porque lá fora, muitas pessoas são carinhosas, muitas pessoas, se calhar, são pacientes, até às vezes são mais pacientes do que nós, mas não é fruto do Espírito, simplesmente é uma questão de caráter. Mas então nós percebemos que o nosso caráter tem que alterar a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador.
com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir dar o fruto certo, que é o fruto do Espírito. Amém? E eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é mais importante? Ser batizado no Espírito Santo ou viver o fruto do Espírito Santo? E eu vou pedir ao irmão Luciano para aumentar os microfones, assim vocês podem falar à vontade. Viver o fruto ou ser batizado no Espírito Santo? Ok. Irmã do Torcinho, fala um bocadinho mais alto. Eu disse que os dois são importantes. Ok. Mais alguém tem uma opinião? Mais alguém? Sim, pastor. Viver, quer dizer, a pergunta o mais importante é ser batizado no Espírito Santo ou viver o fruto do Espírito Santo? Sim. Bom, na minha humilde opinião, porque há pessoas que podem viver o tempo todo, não são batizados no Espírito Santo, mas isso não descarta que eles não sejam salvos, se tiver o fruto do Espírito Santo. Para mim, porque ser batizado no Espírito Santo é o fruto, é a consequência do fruto do Espírito Santo. Então, para mim, o mais importante, apesar de como a minha esposa diz, o mais importante é ter o fruto do Espírito Santo. Amém. Ok? Então, para dar a resposta, não é questão de escolha. Nós, como crentes, temos que procurar essas duas coisas. Amém? As opiniões estão certas, claro que são dependentes uma coisa do outro. O fruto é a consequência da nossa salvação e o desejo pelo batismo do Espírito Santo é a consequência da nossa salvação. Mas não é por isso que eu devo estar a buscar mais uma coisa do que a outra. Nós temos de estar a buscar as duas. Nós necessitamos, para a nossa carreira, claro que aquilo que o pastor disse é verdade, principalmente as pessoas que aceitam o Senhor praticamente na cama de morte, não têm tempo de ser batizadas, nem do Espírito Santo, nem de ser batizado nas águas, nem demonstrar o fruto, mas aceitar Jesus naquele momento e serão salvos na mesma. Mas nós temos a oportunidade de aceitar Jesus com a nossa idade, né? Ainda mais jovem, ainda temos a nossa vida pela frente, então temos que ter esses dois desejos, de ser batizados no Espírito Santo e de dar fruto do Espírito, ok? E são duas coisas que vão alterar a nossa característica de ser humano. Vão ser duas coisas que vão dizer não à nossa carne, vão dizer não ao meu eu, para fazer a vontade de Deus. Então, a escolha é buscar as duas coisas, ok? E não só obstante isso, quanto a este ponto do fruto do Espírito Santo, a busca do batismo, porque podemos saber que as igrejas que prismam muito pela busca do batismo do Espírito Santo são os pentecostais. Se vamos os presbiterianos, batistas, não buscam o batismo, mas têm fruto do Espírito Santo. Porém, serão salvos também. Sim, sim. Amém. Mas, por exemplo, falando da Igreja Batista, isso acho que foi há 2 anos atrás, que nós vemos que também está a começar a entrar o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá, né? Mas o batismo do Espírito Santo está a acontecer também já nas outras igrejas, que nós percebemos. Claro que a Igreja Pentecostal, a qual nós pertencemos, já busca isso desde 1900, né? Desde que aconteceu isso nos Estados Unidos. Mas as outras igrejas, nós vemos que o Espírito Santo também está a começar a revelar da mesma maneira como já nas igrejas pentecostais. Por isso nós vemos que é importante, né, também, porque só o Espírito Santo é que nos pode dirigir em tudo e nos pode ajudar no nosso ministério e naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, no nosso chamado, né? Que cada um tem. Não é só quem é pastor, ou quem é pregador, ou quem é missionário que tem um chamado. O chamado temos nós todos. Amém? Mas só foi essa pergunta para nós termos em mente. Precisamos das duas coisas e é importante. Vamos então ao segundo tópico, que é diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Amém? Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa fonte e ambos glorificam a Cristo. Mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. E vamos ler isso em 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios 14, 1. Se alguém quiser ler, fica à vontade.
1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o do profetizar. Amém? Ok, a minha tradução diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ok? Nas traduções mais atuais, a palavra caridade já foi trocada por amor, mas se refere à mesma coisa. Ok? Hoje em dia eu sei que nós usamos o termo caridade mais no sentido de ação social, né? Apoiar a caridade, é apoiar uma obra social, mas se refere à mesma coisa. Ok? Quando a Bíblia se refere à caridade, se refere ao amor. Mas então nós aqui percebemos: seguir a caridade ou seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui não está escrito só procurai os dons espirituais. Primeiro o amor, depois os dons e principalmente de profetizar. Okay? Aqui Paulo deixa uma recomendação, qual é o mais importante no seu ponto de vista, que é o de profetizar, que é plena comunhão com Deus e ele a falar diretamente com a igreja. Mas antes disso precisamos do amor, porque todos os dons sem amor não valem nada. Amém? Primeiro ponto, a diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito. Ao comparar o fruto do Espírito, o fruto com os dons do Espírito, o amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. E isso está em 1 Coríntios 13, 1 a 3. E nós lemos isso até a semana passada, mas vamos repetir. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Podes. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tinge. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Amém. Então nós vemos aqui tudo, nós podemos fazer tudo, podemos ser as melhores pessoas do mundo, né? Aparentemente, se não fizermos em amor, nada vale. E é isso que nos diferencia das pessoas que estão aí afora, que podem ser boas pessoas, que podem fazer até melhores coisas do que nós, se calhar até têm mais influência financeira, mais influência social do que nós, mas fazem as coisas por interesse, fazem as coisas por receber ainda mais fama, não fazem as coisas por amor, e nós percebemos então que isso tudo é em vão. Porque nós devemos de ser humildes, nós devemos de fazer as coisas em amor, porque Deus é amor, e se Deus nos ama, nós devemos de amar o nosso próximo, não é? Assim como Jesus nos ensinou. Mas vamos já continuar em 1 Coríntios 13, 8 a 10, para terminar a segunda parte desse capítulo, que diz: a caridade ou o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que só é em parte será aniquilado. Amém? Então, não somente os dons são uma coisa que sem amor são inúteis, são uma coisa que quando Jesus voltar não vão ser mais precisas. Nós já não vamos precisar de profetizar porque Jesus vai estar diretamente connosco. Nós vamos estar com Deus pessoalmente. Nós não vamos precisar que alguém comece a profetizar no culto porque Deus está no culto. Okay? Pessoalmente, presencial. Não é? Nós já não vamos precisar de ter a nossa própria sabedoria ou de todos os nossos estudos, porque Deus já vai estar ali. Ele é que vai dirigir o culto. Nós só vamos ser participantes a partir daquele momento. Nós, a partir daquele momento, simplesmente vamos adorar a Deus. Então, isso tudo vai terminar, mas o fruto vai ficar.
Amém? Sim, Morena. Con el punto que tú tocaste ahorita, padre, como dijiste que si las personas allá afuera, si tuvieran de todo, si dan esto, dan lo otro, yo pienso que todavía las personas de afuera, pero nosotros exactamente de la iglesia, que somos cristianos, que muchas veces hagamos tanta cosa y la hagamos sin amor, todavía es más peligroso. Sim. Yeah. Nesse caso, não interessa se é de fora ou de dentro. Exactamente. Tem a ver com que intenção é que nós fazemos as coisas. Se fazemos por interesse, se fazemos para autogloriar-nos, ou se fazemos porque amamos a causa, porque amamos a obra, porque amamos a Deus, então sim é diferente. Se nós fazemos, se eu venho aqui e entrego o meu dízimo, ou mais do que o meu dízimo, só para mostrar-me, então é melhor ficar com todas as ofertas, não é? Porque foi também Jesus que me ensinou, né, que as ofertas, os sacrifícios não valem nada se a intenção não for a correta, não? Temos que ter isso em mente. E eu creio que fica também bem claro que o nosso fruto é dependente verdadeiramente do amor. Porque se nós não amamos, podemos ser muito pacientes, podemos ser todas estas características, podemos ter muita alegria, podemos ter muita fé, mas se não amamos, tudo isso é em vão. Porque só verdadeiramente o amor é que pode unir esse plano de Deus nas nossas vidas. E então nós percebemos que os dons são passageiros, mas o amor é eterno. Amém? No céu vamos continuar a amar. E vamos continuar a ter fé, vamos continuar a ter gozo, paz, longanimidade. Mas não vamos precisar de falar em línguas, porque lá depois vamos falar o idioma de Deus, automaticamente vamos compreender-nos. Já não vamos precisar de profetizar, não vamos precisar de ter o dom da fé, porque verdadeiramente já vamos estar Deus, nós vamos vê-lo pessoalmente, como mais convencer-nos do que estar a ver alguém pessoalmente. Já ninguém pode dizer Deus não existe porque Ele vai estar à nossa frente. Amém? Por isso temos que preparar-nos até aquele ponto, não? Em amor, e perceber que temos que chegar lá. Porque infelizmente ninguém vai dizer que não existe Deus quando estivermos no céu, porque esses já não vão chegar lá. Hã? Por isso mesmo. Vão conhecer Deus no tribunal, mas aí já vai ser tarde, que já não vai haver. Há dois capítulos paralelos que demonstram tanto a importância do amor. O Paulo mesmo que fala, essa que foi lida em 1 Coríntios 13, depois eu penso que a outra também em Gálatas 5, Sim. onde fala, primeiro, aquilo, ainda que moveste as montanhas, se não tiver amor, nada de ser. Depois, em Gálatas, Paulo diz que o fruto do Espírito começa primeiro Com amor. depois é que vem a bondade. Sim. Então tudo Sim. provém. Sim. Foi a que lemos, está aí na leitura, pastor, se for à página anterior, foi a que lemos no início. Mas é isso mesmo. A lista começa com o amor, que já demonstra praticamente a importância do amor. Não é? Amém. Vamos continuar. Os dons na igreja, que é o segundo ponto. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. Ok? Nós estamos a falar também sobre os dons. Claro que é importante nós darmos fruto, mas os dons nos vão ajudar a dar fruto também. Não é por isso que vamos desprezá-los, não é por isso que quer dizer eu não quero dons, porque senão eu posso cair nisto. Não, os dons são necessários. Mesmo se só vão ter uso aqui na terra. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja é um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade de recursos do Espírito. Amém?
Então, tudo aquilo que o Espírito Santo nos ensina, todos os dons que nós necessitamos, vão ser aqui para a terra, assim como está aqui explicado, não é? Praticamente a igreja está em construção e todos aqueles que já trabalharam nas obras ou já tiveram obras em casa, pela parte de fora, coloca-se um andaime para construir e ter essa proteção, ok? Para não cair abaixo, para conseguir trabalhar seguramente. Esse andaime são os dons. São necessários enquanto estamos a construir a igreja. Quando chegarmos ao céu, a igreja vai estar pronta, o edifício de igreja, né? Nós vamos estar prontos, então já não vai ser preciso de andaime, porque as obras terminaram finalmente. Amém? Então, enquanto estamos em construção, temos que estar sempre em movimento para que a obra continue e cresça. Amém? E aí precisamos dos dons. Eu gostaria de ler algo no subsídio que está aqui para o professor, que o irmão Luciano pode projetar, que está na página 36, que diz: o fruto é uma coisa viva. Se você entregou o controle da sua vida no Espírito Santo, ele infalivelmente produzirá em você o fruto do Espírito em uma colheita contínua e abundante. Ele é chamado o Espírito de vida. Portanto, o seu fruto espiritual deverá ser crescente, nutrido e completo, reluzente, vistoso e sadio. Amém? O fruto vive, ok? Enquanto um fruto está numa árvore, ele está a crescer. E quando esse fruto sai da árvore, muitos dos frutos, o que é que fazem? Caem ao piso, caem ao chão e dão outra árvore, dão outro fruto. Então, assim também deve ser o nosso fruto. Nós devemos de ter fruto do Espírito para multiplicar o fruto do Espírito. Porque é o amor que Deus coloca em nós, é a fé que Deus coloca em nós, que vai ajudar a convencer os nossos amigos, os nossos colegas, a nossa família, a querer também esse Espírito, a querer em Jesus Cristo, para eles também começar a dar fruto. Por isso é importante nós percebermos que o fruto é algo vivo, que está em nós e que deve ser visível, que é o que está aqui escrito no final, deverá ser crescente, então o fruto tem que crescer, né? Se nós até agora só damos azeitonazinhas pequenas, nós temos que começar a dar melancias. Amém? Tem que começar a crescer o nosso fruto, do mais pequeno para o mais grande. Tem que ser bem nutrido. Muitos de nós já viram frutos, né? Que às vezes não demos água no tempo suficiente e por fora até parece bonito e quando abrimos, depois o conteúdo não está bom, está estragado, porque nota-se aquele momento que faltou cuidar do fruto. Então nós temos que nutrir, temos que ler a palavra, temos que orar, temos que jejuar, temos que estar em comunhão com a igreja para que o fruto possa continuar saudavelmente. E tem que ser completo, não pode ser só... Não podem vir os pássaros picar e estragar o nosso fruto, né? Temos que proteger esse fruto que estamos a criar. Tem que ser reluzente e vistoso e sadio. Tem que ser visível, tem que ser para todos que estão à nossa volta. Amém? Então nós damos fruto, não é só para nós, mas o fruto principalmente é para as pessoas que estão à nossa volta, ok? Que vai ser praticamente o nosso testemunho. Amém? Vamos ao terceiro ponto, para chegar ao fim também, que é o Espírito se opõe à carne. Este ponto é muito importante, porque se falarmos do fruto, temos que perceber que o fruto não é tão fácil de criar, porque vai lutar contra aquilo que nós mais gostamos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra os nossos instintos, e isso tudo temos que perceber. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas de Galácia. O abuso de liberdade cristã, a antinomia, que é a contradição ou a oposição, de um lado, e o legalismo de outro, estavam dando ocasiões à carne, levando à falta de amor e à desunião. Então nós percebemos que em Gálatas, na igreja da Galícia, estavam a haver esse tipo de movimentos, que podemos perceber até hoje que ainda são coisas que existem, que é mal interpretação da palavra, ou é levar a palavra a um extremo, que, pensando que se cumprimos certos contextos, ou se cumprimos certas coisas, se impomos regras sobre nós que não vêm da Bíblia, que nós vamos começar a viver uma vida mais santa, que é o legalismo, que é levar as coisas ao extremo, a dizer que se não faço isto, eu não posso ser salvo, mesmo se não está no contexto bíblico, ok? E isso é o que estava a acontecer na Galícia.
E vamos perceber que isso não é bom para a igreja. O primeiro ponto, o legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas viver no espírito depende da graça de Deus. Amém? Por isso é que é importante perceber que vivemos na graça. Porque se nós vivemos na carne, o que é que nós estamos a fazer? Se nós vivemos na lei, o que é que estamos a fazer? Com toda a nossa força, tentar cumprir a lei. Se vivemos na graça, é a força de Deus em nós que nos ajuda a cumprir a lei. São duas coisas diferentes. Eu tentar ser santo, ou Deus me santificar. Eu tentar ser uma pessoa perfeita, ou Deus me aperfeiçoar. Porque se nós formos pela questão do legalismo, se nós formos pela questão da lei, nós com a nossa força nunca vamos chegar lá. Mas através da graça de Deus, nós vamos chegar lá porque a graça de Deus é que nos purifica, a graça de Deus é que nos santifica, a graça de Deus é que nos aperfeiçoou. Amém? Então, isso é a grande diferença entre a lei e a graça, e é esse o grande problema do legalismo, que é pensar que com conceitos humanos, com regras humanas, vamos fazer a vontade de Deus. Mas é somente pela graça de Deus que vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Amém? E vamos ler Gálatas 5, 16 a 18. Gálatas 5, 16 até 18, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscências é os desejos da carne, ok? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Que em outras palavras quer dizer estar debaixo da lei é estar debaixo da carne. Ok? Estar debaixo da nossa própria vontade, ou debaixo da nossa própria força, ou dependente da nossa própria sabedoria, que não nos ajudará em nada. Vamos chegar sempre a um limite que não vamos perceber as coisas. E é uma coisa que nós vemos na ciência, não é? Por exemplo, mesmo aqueles que desenvolveram a teoria da evolução chegam sempre a um ponto em que dizem que alguma coisa tem que ter acontecido para que apareça essa célula. E isso eles não conseguem explicar. E quem não crê em Deus vai dizer que não sabe como, mas ainda estão à procura, a tentar pesquisar. Se nós cremos em Deus, nós sabemos que só Deus é que pode ter feito isso. E só Deus é que pode ter comprimido esses milhões de anos e fazer tudo em 7 dias. Aquilo, porque humanamente, se nós vemos a velocidade com que o mundo desenvolve hoje, porque as coisas mudam, não é? Se nós fizermos o cálculo para trás, vai dar milhões de anos. Mas se nós cremos na palavra de Deus e vemos que em 7 dias Deus construiu o mundo, humanamente não cabe na nossa cabeça. Então nós temos que perceber que o Espírito Santo nos vai dar essa fé, o Espírito Santo é que nos vai dar essa compreensão, e se vivemos simplesmente pela lei, pela nossa própria fé, ou pela nossa própria sabedoria, nós vamos ser sempre enganados. Amém? O segundo ponto é carne e o espírito. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, que está em Gálatas, ou o corpo, que também está em Gálatas, o ser humano, que encontramos em Romanos, o pecado, que lemos no versículo 24 há bocado em Gálatas também, os desejos pecaminosos, que está em Romanos 8:8. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Perdão? Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos, É só prestar atenção ao contexto para saber que espírito o escritor sagrado está a se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Amém? Então, para dar fruto,
nós temos que estar em plena comunhão com o Espírito. E para estar em plena comunhão com o Espírito, nós temos que seguir a Jesus. E para seguir a Jesus, nós temos que crucificar a nossa carne. Jesus morreu na cruz por nós, mas nós constantemente temos que tomar sobre nós essa cruz. Aquilo que Jesus diz, tomai a vossa cruz e seguide-me. Para seguir a Jesus, nós temos que dizer não a nós mesmos, nós temos que renunciar a nós mesmos. Foi sobre isso que também falámos ontem no culto dos jovens, né? Saber dizer não à sociedade, saber dizer não ao meu eu. E isso é importante, porque se eu não souber dizer não a mim, é muito difícil dizer sim às coisas de Deus. Porque eu quero fazer sempre outras coisas, eu quero fazer sempre do meu jeito, eu quero fazer à minha maneira. Sim, Marlon. Tem uma pergunta aqui, acho que nós já lemos isso da lição anterior, mas eu não prestei muita atenção. É que essa parte do Espírito, pastor, por ajudar. O Espírito vem de Deus, né? Sim. E esta parte aqui, os espíritos imundos, são espíritos imundos. Sim. Vem de quem? Pronto, aí temos que voltar para o início da Bíblia, né? Quando Satanás foi expulso do céu, ele levou com ele os demónios, que também são espíritos. Acho que existe espírito de Deus e espíritos imundos. Imundos, sim, que chamamos normalmente por demónios. E que na Bíblia usa a mesma palavra, né? Que é o pneuma, assim como nós ainda usamos também o termo espírito para tudo, né? Até chamamos essas seitas, né? que têm comunhão com o diabo, até chamamos de espíritas, né? Esta parte que me confunde Sim, por isso é que nós dizemos, quando queremos falar claramente, né? Quando falamos da Bíblia, nós temos 3 termos que usamos. E é o Espírito, quando referimos ao nosso Espírito. E falamos do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, que neste caso é a mesma coisa, quando referimos ao Espírito do nosso Deus Pai. E temos os espíritos imundos, ou que também chamamos de demónios, que são os espíritos do diabo, né? Que ele usa para nos atacar. Paulo também em Efésios fala dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno também é os espíritos contrários. Sim, porque são coisas que eu quero compreender, porque aquilo quando diz, quando nós morremos, o espírito volta para de onde veio, né? Sim. Agora, os espíritos endemoniados também são... Sim, os espíritos do diabo já estão com as suas consequências. E nós é que decidimos se o nosso espírito vai estar com o Pai, que é de onde ele deve estar, ou se vai estar julgado com os demónios que também já foram julgados por Jesus, não é? E que vão estar no grande tribunal lá também para ser acusados como nós. Outra evidência desses espíritos imundos é aquela passagem também de Jesus, quando diz que expulsou os espíritos imundos para pegar os seus porcos. Então, existe esse espírito. Obrigado, pastor. E obrigado, Orlando, pela pergunta. Sim, Orlando. Contém também os anjos, demônios e os anjos de Deus, não é? Sim, sim. Sim, porque se formos a ver, a palavra até diz que o diabo se mostra como um anjo da luz. Não é? Ele consegue transformar-se na sua característica original, que era a função dele no céu, e ele se mostra sempre como coisinha boa, como um anjinho bom, mas não é um anjinho bom, não. Ok? Está escrito que o diabo e seus anjos foram expulsos do céu. Sim. Quando foi na rebelião contra Deus, não é? Então foi o diabo e seus anjos. Sim. Todos o seguiram. Sim, por isso temos mais que um anjo que anda aí que não são bons, não é? Sim. É por isso que foi há alguns anos, eu acho que foi na irmã Mariana que disse que temos que ter muito cuidado, por exemplo, quando ouvimos músicas assim românticas atualmente, que fala o meu anjo que caiu do céu, temos que ter esse cuidado porque pode ser uma referência, porque o único anjo que caiu do céu foi o diabo com os seus anjos, né? Temos que ter cuidado que às vezes estamos a ouvir coisas que não percebemos, pensamos que é uma música muito romântica, mas ele está a adorar ao diabo, não é? Temos que ter esse cuidado. Mas boa pergunta, irmão Orlando e irmã Delfina. Continua assim, com perguntas vamos lá. Não é? Amém. Temos que aprender juntos. Os vícios, que é o terceiro ponto e é mesmo para concluir. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas que estão aí. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E nós lemos isso
Então, nós temos que perceber que esta lista aqui não são todos os pecados que existem no mundo, ok? Não quer dizer que eu não peco nessa lista, que eu não sou pecador. Os pecados, eu acho que a lista não termina, que eu acho que a sociedade cada vez está inventando coisas mais malucas, não é? Cada vez mais loucas, que podemos declarar claramente como pecado, mas eu acho que aí precisávamos de um livro mais grande do que a Bíblia ainda para escrever a lista dos pecados todos, não é? Por isso Paulo deixou aqui alguns claro e diz que tudo aquilo que é semelhante a isto, ou que claramente contradiz a vontade de Deus, também é pecado, ok? Isso não quer dizer que coisas que não estão nesta lista que eu posso fazer, ok? Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. A, sexo ilícito, que é a prostituição, impureza e lascívia. B, pecados de ordem religiosa, que é a idolatria e feitiçaria. C, pecados de ordem social, que é a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Amém? Então nós temos essas 3 classes, e nessas classes podemos adicionar ainda muitas coisas que ainda faltam aqui, mas são essas 3 classes com que dividimos normalmente os pecados, ok? Vamos à conclusão, que diz: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva, quer dizer, analisar o nosso interior, para verificar se sua inclinação são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina da sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo que seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Amém? Então temos que buscar ter uma vida mais cheia do Espírito Santo, uma vida que dá fruto do Espírito, para ter uma vida espiritual, e temos que negar o nosso eu. Temos que dizer não ao ao nosso próprio corpo, e temos que crucificar verdadeiramente os nossos próprios desejos. E sabem que parece difícil, e é difícil, sim. Porque quem de nós é que gosta que alguém nos mande em alguma coisa? Já é difícil quando algum dos nossos familiares diz, e nós sabemos que ele tem razão, e está sempre a insistir a dizer: não faças isso, não faças aquilo. Eu creio que os pais já passaram isso para os filhos, e às vezes os filhos também chegam ao ponto de dizer alguma coisa aos pais, e então aí torna-se mais complicado, mas nós temos que perceber isso mesmo. Nós temos que dizer não a nós, aquilo que nós queremos, e vai se tornar fácil quando verdadeiramente entregamos tudo nas mãos de Deus. Porque aí os nossos desejos, os nossos sonhos vão estar alinhados com a vontade de Deus. E quando chegamos aí, já não se vai tornar tão difícil. Porque se a vontade de Deus é, por exemplo, que eu faça uma viagem missionária, Deus vai colocar esse desejo em mim de eu fazer uma viagem missionária. Se calhar eu antes queria fazer uma viagem para fazer férias. Esse era o meu sonho. Mas Deus quer fazer comigo uma viagem missionária. Então Ele vai usar esse sonho que eu já tinha e vai alinhar, vai mudar a minha história para que eu faça essa viagem missionária como Ele quer. Nós vamos ter o mesmo gozo, porque vamos fazer a viagem, mas vamos fazer a viagem da forma que Deus queria fazer a viagem e não da forma que eu queria fazer a viagem. Porque talvez eu estava para ir lá só para deitar-me na praia, 14 dias, descansar, mas Deus queria que eu fosse para lá para estar um dia na praia e 13 dias a pregar a sua palavra. Não é por isso que as férias ou essa viagem foi pior, porque foi a viagem que Deus tinha planeado dessa maneira. Amém? Isso é só um exemplo para facilitar. Mas nós temos que ter verdadeiramente isso, negar a nós mesmos, crucificar o nosso eu e crer plenamente em Deus. Amém? Se ninguém quiser acrescentar mais nada, vamos para a semana falar sobre santificação, que é o que nos vai ajudar a perceber tudo isto que nós falámos hoje, não é? Temos que negar o nosso eu, mas como é que funciona? Deus santificando-nos, não é? Comprometidos com a ética do Espírito. E sobre isso vamos falar a próxima semana. Não sei se há perguntas, se não... Perguntas não, mas eu queria só dar uma ênfase. Não é tão comum assim nas igrejas cristãs no Ocidente, mas entre a África, Sul-América, há um pouco de exagero em questões da definição dos demônios. Há um exagero muito elevado, que às vezes vê demônio de todo lado. E então, às vezes até qualquer coisa que acontece, ou talvez
alguma atrapalhação na condução, já há o demónio, alguma falta de sono em casa, já é demónio. Então, há um certo exagero. E às vezes não tem nada a ver com o demónio, às vezes é a nossa percepção. Então, eu sei que isso, nos nossos países, às vezes as pessoas exageram essa presença do demónio. Às vezes é mesmo questões de falta de sossego, falta de paz, já tudo atribui-se aos demónios. E aquelas coisas de convidar líderes, tem que vir em casa, porque eu sinto demónio aí, sinto demónio daquilo. Não estou a dizer que não exista, mas às vezes existe muitos exageros em termos da presença dos demónios. E nós não precisamos disso, esse tipo de exageros, porque nós temos o sangue de Jesus, que nos guarda de tudo. Sim. Eu acho que é o pastor Cláudio Duarte que até diz: parem de culpar o diabo das coisas que vocês têm na vossa própria mente, né? Que nós temos ideias tão loucas na nossa cabeça, nós às vezes maquinamos coisas que nem o diabo tinha essa ideia. E estamos sempre a dizer que é os demónios, ele refere-se a isso mesmo, a dizer que os demónios, coitado do diabo, que leva as culpas de tudo, e nós é que temos as nossas ideias, que não queremos fazer a vontade de Deus e fazemos as nossas louquices e depois culpamos o diabo, não é? Claro que não quer dizer que temos que ter pena com o diabo, que ele já merece o castigo, sim. Mas nós temos que ver que muitas vezes o problema somos mesmo nós, assim como o pastor está a dizer, não é os demónios que andam sempre atrás de nós, porque até isso pode criar um certo medo em nós. E viver com medo, estamos a voltar à lei, estamos a viver que estamos a seguir a Cristo porque estamos com medo dos demónios, ou estamos a seguir em Cristo porque sabemos que Ele já venceu os demónios? São duas coisas diferentes. Está online. Estamos, sim. Sim. Então, pronto. Eu queria dar um exemplo bem recente, mas está online, então. Mas podemos fazer um pequeno intervalo e assim até às 11 horas. Não, mas também Podemos. muitas vezes nós até fazemos coisas, pensamos que estamos, pelos olhos nós estamos a fazer legal, né? Trabalhar é bom, dignifica o homem, né? Às vezes trabalhamos demasiado, estamos com problemas às vezes de insônia e consoante estavam a dizer, o demônio. Não, mas às vezes são coisas pequeninas que nós fizemos, quem sabe que estamos a fazer bem e acontecem coisas. Sim. Sim, até podemos dizer que coisas que antigamente atribuíamos aos demónios, né, porque não sabíamos, hoje em dia podemos claramente dizer que são coisas psicológicas, são coisas que a ciência já desenvolveu, que são coisas de depressão, burnout, são coisas de sobrecarga do corpo humano que levam a esse ponto. E nós culpamos o demónio, mas afinal nós é que também descuidamos até aquele ponto, ou não vivemos da forma correta. Não é difícil, hoje em dia vemos muito que a psicologia do ser humano é afetada e a sociedade não ajuda, que nós temos que dar sempre 120% e o corpo chega a um ponto que já não consegue dar isso. É verdade.